pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do PrisciCast. Eu tô assim, emocionadíssima, nem acredito que isso está acontecendo, porque o primeiro vai, né? Aí continuar que é o BO. Então, estou muito contente de estar aqui. Pra quem não me conhece, oi, eu sou a Ana Max. Vou me apresentar assim toda vez, né? Porque, eu não sou famosa, então eu tenho que me apresentar toda vez. Vocês já perceberam que eu sou um pouquinho palhaça. Eu, nervosa, então, nossa, eu viro o palhaço do circo. Então, oi, eu sou a Ana Max, eu sou sou mestre já, né? Agora eu posso falar que eu sou mestre. Eu tenho mestre em inteligência artificial pela PUC. É meio recente, então por isso que eu até fiquei meio assim, porque antes eu falava mestranda. Agora é mestre, olha que responsabilidade, hein? Então, o meu background é todo de tecnologia, inclusive por isso que o podcast, ele é essa mescla desses dois mundos, de saúde mental e tecnologia, porque senão, se eu for falar de saúde mental, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, tô fora do meu lugar, né? Então, o meu papel aqui é fazer essa mescla desses dois mundos e trazer o que há de melhor de inovação e tecnologia. Então, lembrando que temos espaço aberto para patrocinadores, se você quiser aparecer aqui, que o nosso público é de psiquiatras, é de psicólogos, mas também temos consumidores finais, ou seja, você que tá aí. Então, tem esse espaço aberto. E deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Não, hoje é isso. Então, vamos falar dos convidados. Vamos lá, os convidados. Tararã. É o casal Relacionando, Simone Guimarães e Henrique Rodrigues. Aê, palmas! Palmas aí de casa. Não ouvi ainda. Agora eu ouvi, então tá bom. Então, o casal, gente, ela é psicanalista, a Simone é psicanalista, ele é psicólogo de terapia cognitivo-comportamental e a gente vai usar muito a sigla TCC para resumir isso, tá? Não é TCC de curso, é TCC a abordagem de psicologia. E eles são expert, além de serem um casal, assim, gente, eu acho isso sensacional. O psicólogo e uma psicanalista, eu acho incrível ser um casal. E eles gostam de falar desse assunto de relacionamento, né? Então, isso acho que potencializa ainda mais o que vocês têm para trazer aqui hoje. Então, eles têm uma casa, gente, com 6 gatos. Eles gostam um pouco de gatos. Só um pouquinho, né? quase nada, quase nada. Mas, bem, essa é uma pequena introdução. Se apresentem, assim, cada um de vocês. Se quiser falar um pouquinho, o arroba, né? Fala aí. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. O meu arroba é @SimoneG Psicanalista, que é o meu Instagram profissional. E nós temos o nosso Instagram juntos, que é o @Relacionando. Perfeito. Falando sobre mim, sou psicanalista clínica, já estou no mercado já faz uns 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. E eu sou especialista em relacionamentos, especialista em psicanálise, especialista em psicologia forense também, mas acho que isso não importa agora. Mas é bom, o pessoal Pode ser saber, né? um tema futuro. O pessoal vai fica entrar aí no a seu dica. Instagram, vai ver os livros Vai lá da ver os Dark tipos de Side. leitura que eu faço ali, pode falar, opa, ela gosta de livros de serial killers. Mas, então é isso. E a gente gosta muito de falar de relacionamento e podemos falar que é o nosso assunto preferido. E atualmente o nosso foco na clínica, um dos nossos focos principais é relacionamento. A gente trabalha com terapia de casal. Então a gente gosta bastante de falar sobre isso. Bastante. E você, Henrique? Presente. Sou Henrique Rodrigues, sou psicólogo clínico, especialista em relacionamentos também, né, junto com a Simone. Não sou especialista em forense. Tem que ter o equilíbrio aí no casal, né? Eu estava estudando um pouco mais sobre o humor, estudei bastante, mas não posso me considerar especialista da psicologia do humor, mas tenho um bom conhecimento sobre isso também, que é uma área aí bem nebulosa ainda, né? Não tem ainda uma questão de formação nisso, mas é uma área que muita gente não conhece. Mas hoje a minha área de especialização é junto com a Simone. Vou lançar uma bomba, não é constelação familiar, né? Não, Aquela... Pelo amor de Deus. Olha, que isso, tá um babado esse assunto ultimamente. Não, brincadeira. O meu congresso já derrubou, né? No SUS,
constelação, enfim, é um outro assunto. É Sim. babado mesmo. Legal, bacana. Mas a gente adora relacionamentos, né? Atender casais, Adora, né? nossa paixão. Analisar bastante reality shows de casais. Relacionamentos familiares, Sim. estamos Ah, assistindo sim. agora Ilhados com a Sogra. Assistimos, já terminamos. Gente, Interessante. eu também adoro reality shows. Porque eu acho que quando a gente vê esses realities, cara, o suco do ser humano tá ali, assim. Você acha de tudo. E eu me sinto uma pessoa mais informada, mais versada. Olha que louco. A pessoa querendo deixar chique, né? O fato dela assistir relacionamento. Não, mas eu vejo, fico assim, caramba. Então tem gente que age assim, tem gente... Eu fico meio analisando. E eu adoro também a análise que eles fazem. Eu sempre fico esperando sair o Casamento às Cegas. Eu fico, gente, cadê a análise dos participantes? Eu fico quase que cobrando eles lá, a louca. Mas, enfim, então, eles são psicanalista, né? Que nem a Simone se apresentou. E ele, o Henrique, é psicólogo TCC. E, pra quem não conhece, tem muita gente, assim... Eu, por muito tempo... Gente, um detalhe. A Simone, ela é a minha psicanalista. Foi. Não sei mais que estado que estamos nisso. Eu, por muitos anos, te chamei de minha psicóloga. E ela é minha psicanalista. Então, vamos trazer para as pessoas que não entendem a diferença entre as duas abordagens, até mesmo para aquelas que têm, às vezes, a dúvida de qual abordagem eu escolho. Fala aí um pouquinho. Tá. Essa pergunta que eu mais recebi ao longo dos meus anos de clínica. Qual que é a diferença entre psicólogo e psicanalista, né? As pessoas confundem mesmo. A psicanálise, ela é independente da psicologia, né? Então, o psicólogo, ele pode abordar... Aliás, ele pode atender na abordagem da psicanálise, mas ele não é considerado um psicanalista por isso. Para uma pessoa ser considerada psicanalista, ela tem que cumprir o tripé da formação psicanalítica, né? Que é a supervisão, a análise pessoal e o conhecimento teórico. Então, o estudo em psicanálise, ele acontece em escolas de psicanálise. Então, ela é uma linha diferente, né? Ela é uma linha terapêutica, mas ela não está dentro da psicologia. Então, essa é a diferença. Então, às vezes a pessoa fala assim, ele é um psicólogo que ele atende na abordagem psicanalítica. Ele é um psicanalista? Depende, só se ele tiver feito uma escola de psicanálise. No meu caso, eu tenho uma formação em comunicação social, com ênfase em propaganda e marketing. Eu iniciei as escolas de psicanálise, tive aí uns 4, 5 anos de estudo em escola de psicanálise, fiz a especialização em psicanálise, a pós-graduação. Então, o psicanalista, ele segue um percurso específico de estudos com a psicanálise exclusivamente. O psicólogo, ele vai entrar numa escola, ele vai aprender todas as abordagens, ele vai poder trabalhar com psicologia hospitalar, ele vai poder trabalhar com psicologia nas escolas. O psicanalista, ele trabalha na clínica, normalmente. É a clínica, entendeu? Entendi. Então, essa é a diferença, falando assim, a grosso modo, né? E você, Henrique? Bom, se eu for explicar a TCC a fundo, ela é muito longa porque ela vai se juntar, ela é a neurociência, então ela é uma abordagem que usa a neurociência como ferramenta. Basicamente é isso a TCC, só que a TCC ela já não é uma só também, ela tem várias ondas, né? Então, basicamente, eu estou na FAP, que é a Análise Funcional da Psicologia, que é a terceira onda da TCC. Ela não é aquela outra TCC. Então, assim, já dentro da TCC já tem outras ramificações. Então, assim, a minha tá mais para a FAP, que é análise funcional. Tecnicamente, a gente analisa as funções cognitivas e as funções das relações entre o ambiente, a pessoa, processo cognitivo e nananana. Eu não conheço as outras versões, digamos. O que difere essa das anteriores? As ondas, né? Falando mais corretamente. Complementos. Complementos. Entendi. Tipo, vão tendo complementos e eles vão diversificando. É como na psicanálise também tem isso, né? Tem a psicanálise junguiana. Não, psicanálise junguiana. Não, psicanálise lacaniana. Aí tem outras vertentes, né? Quando eu sou da psicanálise, eu não conheço
tão a fundo, eu estudei bem breve na faculdade. A psicanálise ortodoxa, eu trabalho com a psicanálise contemporânea. Então, a psicanálise contemporânea, ela já vai olhar ali de uma forma mais abrangente, né? E ela vai sair um pouco daquele padrão do divã do terapeuta cara de parede, né? Então, o psicanalista contemporâneo, ele tem uma interação ali maior com o paciente, né? Ele trabalha de uma forma um pouco mais abrangente ali. Então, existem essas diferenças. E aí, assim, posso só complementar uma coisa que ela falou? Claro. Você perguntou como escolher a abordagem. Eu acho bem interessante você trazer essa pergunta, porque é a dúvida de muitas pessoas, né? Como que eu escolho uma abordagem? O que é importante para o meu caso? E eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da abordagem. E entender que muito mais importante do que a abordagem que você vai escolher é o seu match com o teu analista ou com o teu psicólogo. É muito mais importante como essa relação profissional ela vai se desenvolver, como que você vai se sentir bem, como você vai se sentir à vontade e confiar naquele profissional. Tem estudos que mostram que a abordagem ela é menos importante do que a relação paciente-terapeuta. Então isso é importante a gente falar. Qual que é a melhor abordagem para mim? Qual que é o melhor terapeuta para você? Qual que é a pessoa com a qual você vai se sentir mais à vontade? É isso que importa. Entende? De um ponto de vista faz sentido, né? Porque se você se identifica com aquele profissional, Sim. tem coisas que aquele profissional está expondo nas redes, né? Se é um profissional que está nas redes, se você não está, siga a gente. Sim, até para ver se identifica, né? Rola uma identificação ali, né? Sim, por exemplo, eu acho que eu dificilmente me identificaria com um psicólogo da Fenomenologia. Difícil. Então, porque não faz muito o meu rolê. Então, eu acho que o match vem disso também, né? Porque se o profissional ele vai expor aquilo que ele trabalha, né? Sim. De uma certa maneira. Então, eu acho que não é só do profissional como pessoa, mas tudo que ele tá expondo ali do conhecimento dele, né? Então, esse conhecimento dele, aquela forma de trabalhar, é algo que faz sentido pra você, né? Então, eu acho que tem um pouquinho disso também. E a identidade profissional, né, também, porque cada pessoa trabalha de um jeito. Então, um psicanalista, ainda que seja contemporâneo, ele não vai trabalhar da mesma forma que outro psicanalista. Então, às vezes, assim, uma pessoa vai num profissional, profissional da TCC ou um psicanalista, não teve uma experiência legal, aí ela chega e fala, então não é pra mim essa abordagem, não é sobre a abordagem, é sobre você não ter se identificado com aquele profissional, e tá tudo bem. E um profissional que trabalha com a mesma abordagem vai trabalhar de uma forma completamente diferente. Então isso é importante a gente entender, cada profissional vai carregar a sua identidade. Sim. Eu fico um pouco pensativa sobre isso, porque eu já tive um psicanalista que ele era ortodoxo, né? Ortodoxo. Nem dá abraço quando cumprimenta, não dá abraço. É tipo... E eu lembro que eu odiava fazer as sessões com ele. Não sei nem porque eu fiquei tanto tempo, mas tipo assim, foi algo que eu falei, cara, acho que não é algo que faz sentido pra mim, sabe? Então, então, não sei se todos os profissionais ortodoxos são assim, mas... Eu acho que é igual a Simone falou, né? O profissional ele vai se identificando com a abordagem, né? Eu me identifico mais com a FAP, né? Mas adoro uma psicanálise, tá? Pra gente. Você não pode revelar que eu analiso sonhos. Vou jogar na roda. Analisa sonho bem pra caramba. Ele é ótimo em analisar sonho, tá? Ele vem me falar, olha a análise desse sonho, o que você achou? Eu falei, perfeito, você é muito bom nisso. Parabéns. Mas assim, o profissional ele vai se identificar com a abordagem, né? Ele vai encontrar. Então assim, eu me identifico com uma que eu seja mais autônomo. Eu gosto de ser autônomo. Eu tenho meu jeito de falar. Eu dou risada alto, né? A Simone também. A gente não é nada ortodoxo. Mas assim, vamos pensar. A gente tem assim, que existe não é preconceito, mas existe um movimento meio de colocar segmento nas abordagens. Tal abordagem é melhor do que a outra e tal. Eu acho que isso é muito do profissional. Tem diferenças nas abordagens, mas isso depende muito mais do profissional. Por exemplo, um psicanalista ortodoxo. Se ele for atender uma pessoa com espectro autista, talvez seja o ideal, porque ele não vai abraçar, ele não vai... Não é a questão emocional,
Vão ser questões mais profundas ali daquela pessoa dentro do espectro. Tô sendo, nossa, mas é muito a grosso modo, né, amor? Dando um exemplo, assim, mas é só para eu entender. A gente encontra o profissional, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai experimentar, né, vários profissionais, a gente vai encontrar algum que a gente se identifica. A gente brinca que tem é que nem cada tampa tem sua panela, cada paciente tem seu terapeuta. E é engraçado que a gente às vezes até observa um certo padrão nos nossos pacientes, né? Tem. Nossos pacientes geralmente têm gato. Eu não sei o que acontece, gente. Eu acho que rola uma identificação. Quem gosta de bichinho, gosta de animal, são pessoas mais ou menos... Deve rolar. Eu, particularmente, eu faço um julgamento. Se a pessoa é uma pessoa que gosta de cachorro, se ela é uma pessoa que gosta de gato. Certo. Eu já fico assim, são personalidades distintas. São. E eu, coincidentemente, também, os meus terapeutas, minhas terapeutas, sempre têm bicho. E o bicho de fazer a terapia online, o bicho passar no meio da sessão, que nem os meus passam também, de vez em quando. Então, rola uma identificação. E da mesma forma que eu entendo que, por isso que não existe, é melhor, pior. Eu acho que essa questão de briga, de abordagem, ela é muito, muito vazia, muito pobre. É que, assim, a gente vai entrar num nicho, e assim, eu falo mesmo, né, amor? Assim, tem profissional que é preguiçoso, né? Não estuda, entende? Assim, uma coisa é, eu particularmente, eu não leio tantos livros. Eu já li muitos livros, mas eu não gosto de ler, mas eu leio muitos artigos. Ele é do artigo. Artigo e tese científica. Eu acho que o TCC também, ele puxa pro artigo científico. Mas não tem como. Você vê como foi o processo de eu encontrar a minha área. Sim. Agora, tem profissionais que não lê artigo, não lê livro, não se atualiza e fica arcaico. E aí, realmente, fica pra trás. Eu vou fazer um desabafo, assim, sabe o que eu queria muito? Era que tivesse... porque eu queria muito... Eu gosto muito da psicanálise e eu quero muito fazer TCC. E eu fico assim, gente... TCC análise. Tem que fazer terapia com um casal. Será? Porque eu fico assim, cara, imagina eu ter 2 psicólogos. Um já é puxado, imagina 2. Então, vou fazer meu apelo aí pra todos os profissionais, tá louca? Mas eu acho que... É interessante isso porque não fica só uma coisa, né? Eu acho que, tipo, é importante você ter conhecimento sobre a sua área, mas eu acho super legal que você gosta de psicanálise também, por exemplo. E eu gosto de TCC também, então eu acho isso super legal, sabe? Então, esse match. E falando de TCC, né? E trazendo aí o aspecto da tecnologia para o podcast... teve um boom nos últimos anos, mas principalmente nos Estados Unidos, né? Um boom de aplicativos voltados para saúde mental no geral, não só de TCC, né? Mas saúde mental no geral, com meditação e coaches e tudo mais, né? Teve muito isso. Só que eu vou trazer aqui alguns dados que é pra gente ficar de olho sobre esses aplicativos, né? Então, segundo o relatório da Fundação Mozilla, gente, o que é Mozilla? Muita gente não sabe. Tem o Chrome, que é o seu navegador, mas tem também o Mozilla Firefox, é um outro navegador. Então, para quem não conhece, então estou apresentando. Enfim, e aí esse relatório lançado em maio deste ano, né, que a gente está em 2023, 63% dos aplicativos de saúde mental são ruins para a sua privacidade. Então, esse foi um dos aspectos que pegou muitos aplicativos de saúde mental. A BetterHelp, ela é uma empresa que ela faz esse match com um profissional para você. Então, de forma online, né? Então, ela é uma das maiores aí, tanto na Europa, tanto nos Estados Unidos. Só que ela foi processada, gente. Foi processada pela Agência Federal dos Estados Unidos, que é o FTC, Comissão Federal do... Assim, FTC é a sigla em inglês, né? Mas em português é Comissão Federal do Comércio. E esse processo, né, tá num valor de 7,8 milhões de dólares. Porque o que a empresa falava? Ela falava assim, olha, imagina, seus dados estão muito seguros com a gente. Fica tranquilo. Aí ela pegou e vendeu tudo para publicidade. Nossa, meu Deus. E a BetterHelp, então a gente está em 2023, gente. A BetterHelp já tem aí um tempinho. Ela, segundo esse relatório da Fundação Mozilla, ela é uma das piores aí, né?
E o Headspace, um queridinho para meditações, ela é da BetterHelp. Eu não fazia ideia disso. E a Headspace tá nesse 63% de aplicativos que são ruins para sua privacidade. A privacidade não é o único fator que é preocupante, tem vários outros fatores. Uma delas é a falta de evidência científica, né? Ou quando tem, tipo, muitos deles fazem um monte de promessa, vou curar sua depressão, vou curar sua ansiedade, vou fazer isso aqui, mas não tem um artigo científico comprovando, ou quando tem, não é revisado por pares, ou é fundado pela própria, financiado pela Sim. própria empresa. Uhum. Então, tem um certo viés aí, né? Então, tipo, eu até acho que, assim, para você lançar o aplicativo, o sistema que for, tudo bem, a primeiro momento, ser financiada pela empresa. Mas, assim, a primeiro momento, a BetterHelp já tem há muitos anos. Então, tinha que ter mais artigos científicos de outros pesquisadores, enfim, da BetterHelp e vários outros, né? Então, tem poucas informações de como o sistema funciona e até podem piorar a saúde mental, porque ele é muito bom em fazer com que você reconheça seus sintomas. Então, você tá lá, então você consegue reconhecer. Mas por que pode piorar? Porque o aplicativo, ele não te dá ferramentas de como lidar com o que você está descobrindo. E aí, eu queria saber de vocês como que vocês enxergam esse boom de aplicativos de saúde mental. Acho que não necessariamente, eu sou contra, eu sou a favor, porque eu acho que também torna a discussão um pouco vazia. Sim. Mas queria saber de vocês, assim, como que as impressões, se isso é algo que está no dia a dia de vocês ou não, ou dos pacientes de vocês. Quero saber o que vocês acham disso. Pode começar? Eu acho hiper importante porque a gente já está envolvido com a tecnologia já desde os anos 2000, né? Assim, ou antes, não sei. Não sou especialista dessa área de tecnologia, mas imagino que deve ser mais ou menos isso. Então, assim, a gente já está envolvido com a tecnologia. Achar que a tecnologia vai prejudicar é ir contra uma evolução que já está acontecendo exponencialmente, né? Então, assim, o que eu penso sobre um modelo que seria eficiente seria se as empresas tivessem obrigatoriamente que colocar um investimento de X% para ter uma revisão em teses científicas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um aplicativo. Eu e a Simone, a gente, né, vai lançar o nosso aplicativo de relacionamento, que vai trazer ali não só o cardápio. Desculpa a expressão, gente, é que todo mundo usa essa expressão. Aí pega ali o cardápio, mas não é só isso. A gente vai fazer a sincronia dos elementos das pessoas para fazer o match, entre aspas, entre muitas aspas, perfeito. Mas o nosso aplicativo, né, porque a gente, né, somos um casal de terapeutas, a gente vai fazer o quê? Um aplicativo que também vai dar dicas de relacionamento, dicas de como se envolver, como se ir no primeiro encontro para se relacionar melhor, conhecer a pessoa, cruzar informações e saúde mental. Vamos colocar ali a cerejinha no bolo do nosso aplicativo. Saúde mental. A gente coloca. Na teoria é muito bonito, mas na prática, se a gente não tem alguém que vai revisar os usuários e isso de maneira científica, a gente não consegue ter um elemento. E esse elemento é importante. E é isso que acontece com esse boom de aplicativos. Tem muitos aplicativos colocando acorde cedo, durma bem, se alimente bem. Tá, isso a TCC já fala há muito tempo. A TCC e qualquer área da saúde mental fala há muito tempo. Durma bem, se alimente bem, né? Esteja bem. É isso. É muito vazio. Então aí precisaria o quê? De um retorno. Claro, eu estou considerando aí uma empresa que cresce, né? Uma microempresa, a gente sabe que tem que pagar muito imposto, né? Muitos impostos. Então, assim, teria que ter uma parte desse valor recebido para voltar para a área, o quê? Acadêmica. Porque a área acadêmica é precária. Por isso a gente tem muitos problemas, né? Nós temos vários problemas de questões científicas, porque a área acadêmica ela não recebe bem. Eu acho que a gente tem programas bem interessantes para a parte acadêmica, como, por exemplo, o FAPESP.
O FAPESP, ele tem programa para microempreendedor, para grandes empresas, e ele financia até os estudos. Mas eu acho que não tá só nisso, assim, eu acho que tá realmente, eu que já tô na área acadêmica, é mais fácil entender algumas coisas ali e processos que eles pedem e tudo mais, mas eu acho que para quem nunca teve contato, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil, então eu acho que nesse ponto aí que eu acho que as coisas começam a desandar um pouquinho. É que o burocrático e difícil resulta na não ação, né? Também. Então, em teoria, a gente volta para Não, aquilo. e assim, aquelas que já começa qualquer oportunidade critica o capitalismo. Mas a gente. E a gente tá numa comunidade. A gente vive sobre o capitalismo, né? Então o empreendedor, ele tem o olhar no quê? Né? Os que fazem mais, o que se dão melhor aí, né? É os que conseguem olhar o retorno sobre qualquer custo. Sim. Mesmo que seja sobre a sua saúde mental. Então, acho que aí é que pega um pouco. E você, Simone? Você tem alguma coisa? Tem, assim, sobre essa questão dos aplicativos, Ana, eu acho que eles são bem interessantes no ponto de direcionar, de trazer algumas... trazer um pouquinho da consciência do que a pessoa está vivenciando, da questão que ela está vivenciando ali, eu trazer algumas dicas, trazer uma noção, mais ou menos, do que ela precisa fazer, de que caminho que ela precisa procurar. Mas eu entendo mais como um direcionamento para um tratamento, entende? Porque ele não substitui, ele não vai substituir um tratamento humano. Porque o que trabalha ali, no que atua ali no processo de cura, de tratamento de um paciente, são vários elementos, né, que acontecem dentro da clínica, dentro do consultório. Então, é uma coisa que a gente não tem como substituir através de um aplicativo. Então, eu vejo que a função ali do aplicativo, ela pode ser direcionar, ela pode ser trazer à luz algumas questões, trazer conhecimento e informação. Porque muitas pessoas, embora a gente esteja falando mais sobre o assunto, depressão, ansiedade, relacionamento tóxico, narcisismo, que é o assunto do momento, né? Embora as pessoas estejam mais em contato com isso, ainda falta informação. Então, o aplicativo ele pode auxiliar com tudo isso, mas no sentido de direcionamento. Eu não acho que substitui um tratamento humano com um profissional. Sim, a preocupação é justamente essa, de que as pessoas acabem indo para os aplicativos. Sim. Então melhor ir para o aplicativo do que ir para o tratamento. Então, eu acho o aplicativo... ele tem vários pontos positivos e vários negativos, né? Sim, tem sua função ali. Exato. Agora, o como que isso vai ser entregue, né? Exato. É o que faz a grande diferença. E Sim. falando de aplicativo, nessa lista nesse relatório da Mozilla, eles colocaram a Réplica. A Réplica é um aplicativo, é um agente conversacional. Então, um aplicativo que você baixa e aí você configura a sua réplica. E na hora que você está configurando ela, cabelo, cor, roupa, gênero, você pode configurar a relação que você quer ter com a sua réplica. Tem relação namorado, marido, esposo, enfim. Amigo, mentor, irmão, você pode dar uma relação para isso, né? E aí, onde entra o assunto de relações parasociais. Então, o termo, na verdade, ele surgiu lá em 1956 pelos sociólogos Donald Horton e Richard Rowe, em um artigo científico que procurou estabelecer um conceito que explorasse a relação do telespectador com as personalidades de mídia. Então, Sim. isso já em 1956, ou seja, pouco tempo depois que popularizou as TVs, esses caras já estavam ligados que as pessoas desenvolviam relações com as pessoas na TV. Sim. Mas eles mal sabiam que, mais ou menos 60 anos depois, um japonês se casaria com um holograma chamado Hatsune Miku, uma cantora, uma personagem, né, meio anime aí, e
foi um casamento mesmo, tá, gente? O Kondo, que é o nome do moço, ele gastou 2 milhões de ienes na cerimônia, o que daria em torno de 67 mil reais. Ele usa aliança e tudo, tá? Inclusive, tem um dorama na Netflix chamado Rolo, que explora essa relação parasocial. Então, eu achei bem fofinho, tá, gente? Eu fiquei bem apaixonadinha, mas assim, o tema é muito mais profundo. Que é uma mulher que ela se apaixona pelo um holograma, porque esse holograma, ele anda, ele faz tudo, assim. Ele é muito perfeito e ela confundiu com um ser humano. Mas, é claro, ele é bonito, cheiroso, tudo. Porque ele é cheiroso não, porque é um holograma. Mas ele é bonito, bem vestido. Se tiver um difusor de ar, Dá pra resolver essa dá pra parte. resolver. E melhor ainda, ele é uma inteligência artificial, ou seja, na teoria é perfeita, sabe? O que você quer, as palavras que você quer ouvir. Sim. Então, é perfeito. Então, ela desenvolve essa relação com um holograma e ela começa a planejar férias. Gente, um surto, tá? Mas muito fofinho. É um surto fofinho. Muito fofinho. Mas isso entra ali, né, de não só a relação parasocial, mas de como ela começa a se relacionar com o perfeito. E o perfeito na vida humana não existe, né? Ela começa a se desassociar da realidade. Aham. E isso pode virar, assim, essa questão pode ir até para assunto de pornografia. Dá um rolê danado isso daí. Opa, dá A assunto. pessoa se desassociar da realidade. Uhum. Mas, falando então da réplica. Então, ela é esse social bot e tudo mais, né? Ela popularizou na pandemia porque as pessoas estavam solitárias em casa Uhum. e, enfim, baixavam a réplica. E tem depoimentos de uma moça que queria, assim, que criou tanta relação com a réplica, com o namorado, né, virtual, que, às vezes eu queria... Ela falou assim na reportagem, às vezes eu queria dar as mãos com ele, sabe? Desenvolveu mesmo. E aí, isso, tipo, os aplicativos, né, que a gente tá falando, acho que eles tomam um certo cuidado, pelo menos com isso, porque os aplicativos melhores, assim, sobre isso é o Wise e o Weebot. Eles não têm forma humana, então isso já é um ponto, né? Eles podem até ser carinhosos, assim, com as pessoas, né? Porque estão numa situação mais vulnerável, né, do que outros usuários, mas eles não engajam no sentimento. De falar assim, se eu falar, ai, te amo, Maisa, ela não vai falar, eu também te amo. Ela não engaja nisso. Mas, enfim, a réplica, ela é a pior de privacidade, mas ela também é a mais baixada. Uhum. E eu queria saber sobre essas relações parasociais. Se vocês já... Porque, assim, a gente tem esses casos bem grotescos, Uhum. mas... Quem já leu um livro e já não se apaixonou pelo personagem? Quem já não viu um filme e já falou, ai, né, teve alguma coisa... Ou com algum artista, então parece distante. Sim. Mas eu acho que não é tanto. Eu queria saber como... Se isso aparece nas consultas, ou não, ou pouco aparece... ou até mesmo como que vocês veem essa questão de você ter essa relação unilateral com alguém? Existem níveis, né, Ana? Por exemplo, assim, essa questão da admiração e tudo. Eu já namorei o Júnior. Ele não sabe quando eu era criança, mas ele foi meu primeiro namorado. E eu falava que eu namorava o Júnior, tá? Quem dissesse que não, você tá louca, eu namoro o Júnior. É o Júnior da dupla Sandy Júnior. Eu era pequena. Mas, assim, existem níveis, porque acho que aí a gente tem que separar o que é admiração, o que se torna ali uma paixão platônica, o que se torna uma obsessão. Porque, assim, existem níveis muito extremos. Esse caso, por exemplo, do casamento é um nível absurdamente extremo, que beira ali um comportamento esquizofrênico, a gente pode falar, né? Porque ali há o que a gente chama, o que é a psicose? É uma desconexão com a realidade. Uma pessoa que ela acredita que ela está casada
de fato, com um holograma, com uma boneca, com sei lá o que, um artista que nem sabe que ela existe, ela está em desconexão com a realidade. Então a gente precisa entender ali o nível. E cada caso tem que ser olhado separadamente para entender que lugar que aquela situação está ocupando na vida dessa pessoa. Porque às vezes a psicose ela entra como algo para dar conta, a nossa psique ela entra com essa ferramenta, digamos assim, né, dessa forma, para dar conta de uma realidade muito dolorida. Então, é preciso ser analisado cada caso, né? Na clínica, não é comum aparecer esse tipo de situação. Tá. Né? Isso é muito extremo. É mais, pelo menos assim, na minha experiência clínica, né? Não é raro, comum. A admiração, sim, você ter uma paixão platônica, uma atração, que aí, na verdade, se encaixa mais como uma projeção. Porque a gente fica atraído, na verdade, pela imagem, que a gente acredita, né? Gente, eu tô dando risada, porque já teve uma época que eu tinha um crush muito alto, assim, no Felipe Neto. Felipe Neto! Aí, Felipe Neto. Felipe Não. Neto, se você estiver assistindo... Não, hoje esse passou. podcast. Passou. Sua chance. Passou. Mas às vezes eu fico perguntando, gente, eu era muito pirada. Então, tipo assim, isso é normal, aquelas? É normal. É É normal. normal. Eu vou ser internada na ala psiquiátrica, então. Quem nunca? Quem Da nunca? realidade. Sim. Você Tá. tava falando e eu tava aqui até pensando assim, Uhum. isso não é agora, isso já é desde Sempre que o humano é existiu. humano. Uhum. Há muitos anos atrás, as pessoas comunicavam por carta. Por Verdade. carta, você tinha ali, você lia, você tava se apaixonando por um Você não tinha papel. nada, Não né? tinha nada. Você não tinha o toque, gesto, Não. voz, Nada, não tinha nada. nada. E na Altura, verdade, nada. até a gente entrando um pouco, falando ainda de tecnologia, quando você começa um relacionamento de forma virtual, a gente, por exemplo, foi assim, né? A gente Foi. não se conhecia pessoalmente. Uhum. A gente tava ali éramos ADM de um grupo no Instagram que os dois tinham Gostei sido da autocrítica, convidados. continue. Sim, a gente era ADM de um grupo, a gente não se conhecia pessoalmente, começamos a conversar, tivemos um ponto de conexão e a gente se apaixonou em uma semana sem se ver. Foi. Quando a gente se viu Babado. pessoalmente, tanto que eu acho que ele teve um pouco menos, mas eu tive ali um momento de juntar a imagem do que a Uhum. gente, do que eu tinha realizado da pessoa com a imagem real, né? De juntar, de fazer a Gente. conexão. Que é o que acontece no casamento às cegas, que é muito Sim, interessante, né? sim. Que as pessoas, elas juntam, elas têm que juntar a imagem, aquela projeção, aquela fantasia, elas juntam com a realidade. E às vezes não consegue. Gente, eu... Não mistura. Ai, aquelas se expondo, né? Então, eu já tive um relacionamento à distância que eu cheguei a encontrar ele. Sim. E realmente foi difícil, assim, porque eu era louca por ele, né? Assim, realmente estava apaixonada. A gente já estava namorando há alguns Uhum. meses já. Mas mesmo assim, quando a gente se viu, foi estranho. Foi um negócio Sim. meio constrangedor, sabe? Sim. Então, tipo, Sim. imagina o pessoal do casamento às cegas. Você sabia que uma delas tá gravando um podcast aqui, inclusive? Ah, é? Quem? É mesmo? Ai, Ana, cadê pra gente tietar? Mas enfim, depois eu te mostro. Ela tá fazendo podcast aqui. E imagina então, onde tem um monte de câmera, num negócio Sim. assim. Deve ser uma pressão bem maior, Sim. né? Sim. É porque o casamento às cegas, os realities, eles são uma espécie de um laboratório em que você coloca a pessoa sob um ambiente controlado e sob pressão, e você cria todo um clima, todo um ambiente para despertar certos tipos de emoção. Então, você observa que eles falam muito essa questão de, ai, nossa, foi uma emoção muito louca quando a gente se viu. Raramente um não gosta do outro. Geralmente, Uhum. eles gostam do outro. Mas não é sobre o gostar do real. É sobre estar preso ainda na idealização. Uhum. Então, você vê que a gente às vezes fala assim, nossa, acho que será que eles vão se gostar? Aí eles olham, se apaixonam. Aí depois, quando vai pra realidade, como Acho que não gostei tanto assim. aconteceu isso no último casamento às cegas, Sim, né? sim. Que teve um casal ali que, nossa, de começo, aí depois quando foi pra realidade, não, mas não é, você mudou. Não, você não mudou. Na verdade, você tava Sim. preso ali numa situação, mas né? Gente, eu a vou- conversa... Oi, desculpa. Não, mas eu vou falar uma coisa que vai bugar a cabeça de vocês. Mas que é a verdade, né, amor? A gente só se apaixona pelo real. Não.
A gente cria... Como é que a psicanálise chama? Que você falou quando não é psicose, é a... Não é psicose, é... Que não é psicose, qual é o outro nome? Neurose? Não, o outro nome que você falou, projeção? Projeção. Eu vou usar o seu termo psicanalítico. Sim. As pessoas, elas acreditam que elas se apaixonam pela projeção e que a projeção é a realidade. E aí, o que é a paixão real é pela realidade. A gente se apaixona, na verdade, pela realidade. Claro, a gente se apaixona também pela projeção, só que projeção não é palpável, Você né? resumiu todos os meus últimos relacionamentos. Obrigada. E aí que é a dica. Se você quer saber se você realmente é apaixonado pela pessoa, você vai ter que olhar para a realidade dessa pessoa. Ela é real. Quando você olha pro real, aí você vai saber, putz, eu sou apaixonado por essa pessoa. Porque é pela pessoa, não pelo que eu acho que ela é. Já que a gente tá nesse assunto isso. de relacionamentos, gente, a conversa tá tão boa que, tipo assim, passou muito rápido. Eu tô aquelas, Gustavo, me ajuda. Meu, vamos falar então de relacionamento. Vamos falar de relacionamento tóxico, então, que é finalmente o tema central de hoje. E eu queria começar sabendo, assim, uma definição. Vamos começar por uma base, sabe? Tá. Como que eu sei que um relacionamento é tóxico? O que define, assim, que... Enfim, o que vocês poderiam falar em uma frase? O que é tóxico? Aquilo que contamina. Aquilo que te faz mal, certo? Se esse Poético. alimento é tóxico, não posso comer, porque ele me faz mal. Esse ambiente tá com gás tóxico, não posso entrar, ele me faz mal. O relacionamento tóxico, e a gente fala de amizade, de relacionamento amoroso, familiar, ele é aquele relacionamento que te faz mal, que te contamina. É isso. Se eu precisar definir pra você em uma frase, é isso. O relacionamento tóxico é aquilo que te desperta coisas ruins, emoções ruins, sentimentos ruins, que baixa a tua autoestima, que faz com que você não se sinta feliz, que você não se sinta bem com você mesma. Isso é algo tóxico. É interessante. E então, nessa relação, não necessariamente alguém ou precisa ser tóxico no sentido de ser ruim. Não. Na verdade, se Não. torna tóxico a partir de que podem ser duas pessoas Tóxicas boas, umas para as outras. mas que prazo... Entendi. Entendeu? Agora, quando a gente fala... Porque aí vamos entrar com uma definição aqui do relacionamento tóxico e do relacionamento abusivo. Certo? Legal. Então, o relacionamento tóxico, os dois normalmente fazem mal um pro outro. Então, é aquele relacionamento que, assim, aquilo vai se retroalimentando, né? Eles entram num ciclo ruim, nocivo. O relacionamento abusivo, normalmente, a gente fala de um abusador. Então, tem um abusador e tem a vítima. E aí, a gente tá falando de uma pessoa que comete abusos contra a outra. Pode ser um abuso físico, pode ser um abuso psicológico, né? Um abuso de cunho emocional. Mas é um abuso. Então, isso é importante, assim, a gente entender um pouco a diferença. Legal. Porque pode gerar uma confusão. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu achei incrível. Sim, é isso. Entendi. E o relacionamento saudável, então? Quando que eu sei que eu estou num relacionamento bom? Porque, olha só, na minha cabeça infantil, nesses quesitos, né? Tipo, relacionamento saudável é que não tem briga. Mas aí eu fui descobrir que não é necessariamente assim. Vão ter discussões, vão ter... O Henrique, ele tá... É que as pessoas... É assim, vamos lá. Sim, você não tá errado. Não tô falando que você tá errada. A gente só precisa desconstruir essa ideia da briga de casal. Que é tipo assim, casal naturalmente briga. Não. Não briga. O casal, ele vai colocar as ideias, algumas opiniões diferentes em discussão, que não é uma briga. Entendeu? Então, assim, por exemplo, um dos nossos assuntos que a gente até conversa com pessoas que estão dentro desse tema de relacionamento e tal, Sim. é sobre pedir desculpas, né? Que é um pedido importante, pedir desculpas. Às vezes, a gente pede desculpa para a pessoa, por exemplo, me desculpa, eu não concordo com o seu posicionamento nisso, mas eu peço desculpas pelo que você sentiu. Pelo que eu causei em você. Pelo que eu causei em você. Então, assim,
não é uma briga. Eu não tenho que brigar com ela e falar assim, porra, mas também você não presta atenção, mas você também faz isso comigo, você também não tá percebendo que você tá fazendo isso, aquilo. Não, eu não preciso... É essa briga que às vezes as pessoas normalizam como um relacionamento, todo relacionamento tem, também não é saudável de dizer. Porque é isso que a gente, inclusive, desenvolve com as pessoas nesse assunto de relacionamentos. Sim, normaliza a montanha-russa, na verdade. Isso, mas não a briga. De emoções, né? Não a briga, entendeu? A briga é uma outra instância, é uma outra circunstância. Então, assim, a gente vai definir melhor a maneira de verbalizar, de se comunicar. Sim. E é diferente. Quando a gente entra no aspecto da briga, do conflito desrespeitoso, isso nunca vai ser saudável numa relação. Porque uma coisa é você ter ali opiniões discordantes, você ter ali uma questão que um tá magoado, aí vai precisar ter uma conversa ali para se resolver, mas é como se comunica, né? É por isso que a gente bate muito forte na tecla da comunicação, que é a palestra que a gente tem, né, de comunicação nos relacionamentos, descomplicando relacionamentos, que é justamente abordando essa questão de como se comunicar de uma forma mais efetiva. Agora, respondendo sua pergunta, o que é um relacionamento saudável? É um relacionamento que te dá paz, que te dá tranquilidade, que desperta o seu melhor, que te dá vontade de crescer com a pessoa, que te dá vontade de construir com a pessoa. É quando você se sente em casa com aquela pessoa. A pessoa que ela está num relacionamento ruim, abusivo, tóxico, ela não se sente em casa. Ela se sente pisando em ovos. Ela sente que ela não pode ser ela, sente que ela não pode falar tudo aquilo que ela quer. Ela tem medo de não ser apoiada. Ela não é apoiada, na verdade, né? Então, é uma diferença na forma como você se sente naquele relacionamento. E o casal que nunca briga, mesmo da forma saudável? Também é disfuncional, porque não é que não briga, Talvez o nunca casal, se comunique, né? eles não se comunicam, né? Eles não Sim. abrem o sentimento, eles não conseguem comunicar sobre os sentimentos deles. Sim, É um problema também. é um problema Porque também. aí fica um casal que não sente a conexão do que é estar casado, namorando. Enfim, a gente fala casado, mas é namorando, se relacionando de uma forma geral. Então, assim, eles sentem uma desconexão, porque se eu não falo aquilo que eu sinto, como que eu vou criar uma conexão com quem eu acho que eu amo? É que normalmente, quando a gente fala assim em casais que não brigam, normalmente são casais que não se comunicam. Mas tem muito casal que fica assim por anos, né? Fica. Assim, Fica infeliz. infeliz. E vai empurrando. Mas tem uns que são inertes, por passividade, que aí tem movimento cognitivo, enfim, é um outro assunto. Mas assim, Não, pode falar, pode falar. não, sendo bem sintético, eu não gosto de entrar nesses termos técnicos. Mais prático é assim, a pessoa fica meio inerte. Sim. Para psicanálise, fica inconsciente. Então, assim, a pessoa fica inerte, mas ela não sente que ela está conectada com a vida. Se eu não tô sentindo uma conexão com a pessoa, como que eu vou me apaixonar? Como que eu vou sentir tesão pela vida? Ela Pela desiste. relação? Ou não, tem gente que não. Sim, a maioria sim, mas tem gente que não. Tem gente que fica num relacionamento passivo, Desiste no relacionamento. desiste do relacionamento E estando. continua no relacionamento. Continuando no relacionamento. Mas tem uma coisa bem interessante aí também, né? Que a gente tá falando sobre paixão, a gente tá falando sobre conexão, como a gente se comunica, relacionamento saudável e relacionamento tóxico. Só que tem algumas pessoas que têm um padrão bem curioso, né, amor? Que são aquelas pessoas que só se apaixonam por gente ruim. Só gente ruim, né? Se você só se Fala apaixona que tem por gente dedo ruim, isso é pra podre, né? você. Cadê os dedos podres? Isso. Essa é pra você agora. Deixa nos comentários quem que tá nesse padrão. Esse padrão de só se apaixonar por pessoas que causam mal, pessoas tóxicas, que cruzam a linha da moralidade, que causam mal a você, né? Você não é apaixonada. Só tem uma disfunção cognitiva em relação a uma ansiedade. A pessoa, ela acredita que a ansiedade por alguém que é instável, entre aspas, É paixão. é paixão. E não é. Sabe aquela pessoa? Eu conheci um cara legal. Vou dar alguns depoimentos comuns, né? Eu conheci um cara tão legal, é bonito, cheiroso, gostoso. Ganha bem e pagou meu jantar. Opa! Mas eu não senti aquela coisa, sabe? Ai, nossa, eu queria... Então, já que vocês estão falando disso, eu queria muito tirar uma dúvida nisso.
Porque quando eu vi um assunto circulando desse nas redes sociais e eu me identifiquei, eu falei, nossa, acho que talvez eu tenha feito isso. E como que eu sei se eu tô apaixonada, então? Não posso sentir borboleta no estômago, eu posso sentir o quê? O que difere ali a ansiedade natural, eu acho, de um encontro, de estar com alguém, dessa ansiedade tóxica? Não sei. A angústia. 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 Quando você tá sentindo angústia, misturado com essa ansiedadezinha, aquilo não tá te fazendo bem. Porque a ansiedade gostosa, que é aquela ansiedade de eu vou ver essa pessoa, ai que gostoso, ai a gente vai se encontrar, falta uma semana pra gente se ver. Ela é uma ansiedade saudável, justamente porque ela não é uma ansiedade que ela te paralisa, que você para de comer, que você para de dormir. Ela é uma ansiedade que ela te revitaliza. A angústia, ela faz exatamente o contrário. Então, se a pessoa ela te coloca numa situação de instabilidade emocional, de montanha-russa emocional, isso não tá sendo saudável, né? Então, aí a gente tá falando da paixão a qual ele tá se referindo, que muitas pessoas acreditam sentir. Muitas pessoas se apaixonam, na verdade, pela adrenalina, pelo pico de emoções que o relacionamento instável e tóxico causa nelas, que é justamente aquele ciclo. Briga, ai, aquele turbilhão da briga. Sexo. A reconciliação, né? Depois o make-up sex. A pessoa, né? sua Você pulou polida. algumas etapas aí. Sim, Pessoa polida. aí que termina mesmo. Mas é aí que termina. É aí que vai mesmo, o ciclo vai por esse lado mesmo. Aí a pessoa briga, tal, aí depois, aí na hora que ela acha que vai perder, aí aquele sofrimento, meu Deus, eu vou morrer assim a pessoa. Depois o mundo se abre. Aí abriu o sol, né? Choveu, tem tempestade, abriu o sol. Nossa, a gente se entendeu, ai, promessa. Gente, tudo na maior intensidade. É promessa, legal. não, você vai, agora a gente vai, vamos casar, vamos ter filho, agora vamos ter nossos cachorros. Aí, o make-up sex, né, que a gente fala, que é o sexo de reconciliação, pumba. Aí, você tá vendo que você tem um ciclo emocional, tem um ciclo de hormônios, tem um ciclo ali de emoções que faz com que você fique muitas vezes viciado. Aí, quando você tá num relacionamento, você passou a vida tendo esse padrão, e você entra num relacionamento que, tem paz aqui, o seu cérebro, ele sente falta. Aí, a pessoa, ela fica viciada, né, nessa questão da dopamina, da adrenalina, da endorfina, que aquele tipo de relação, aquele tipo de emoção provoca pra ela. E aí ela volta, depois acabou essa emoção, ela vai voltar pro ciclo. Aí entra de novo, briga, reconciliação. É uma merda esse ciclo. É terrível. É E as horrível. pessoas, elas acham que isso é paixão. Então, estar conectada nesse tipo de ciclo faz com que as pessoas, elas fiquem codependentes emocionalmente nos relacionamentos. Sim. E não tô criticando as músicas, tá? Eu sou muito a favor de qualquer tipo de expressão cultural, mas assim, a gente tem músicas que reforçam essa ideia, né? Tipo, eu tava na merda, e aí você apareceu de novo, e é só você me ligar que eu volto, não sei o que, coisas do tipo. Isso descreve. Faz muito sentido. E aí acaba que a pessoa se reforça nessa ideia, mas eu tenho uma coisa ruim com talvez uma boa esperança, que é, há chances de sair desse tipo de movimento? Quais são essas chances? Não dá pra saber, cada caso é um caso. Mas pensa como se essas pessoas que estão viciadas nesse tipo de paixão fossem pessoas dependentes, químicas. Sim. Que tecnicamente né? É uma dependência, uma codependência. Não deixa... nossa, É uma um codependência. ótimo ponto. Mas é uma codependência, é um fato. E aí, como que sai disso? Bom, muita terapia. Muita terapia. Não tem como sair disso sozinha. Sozinho ou sozinha. Tem que ter terapia. Não tem como. Não existe remédio pra isso, gente. Não existe. Não existe, entendeu? Não. E Não muitos anos, né? Porque uma coisa que eu vejo, e até tô louca pra comentar sobre, é que eu vejo muita gente que sai de um relacionamento, 2, 3 meses engata em outro. Às vezes nem isso, né? Às vezes uma semana. Às vezes nem isso. 2 dias. E eu fico assim, gente, eu tô há anos fazendo terapia e tipo assim, o que faz uma pessoa engatar em tantos relacionamentos? Cada hora é um novo amor.
Eu acho que a gente acaba voltando para a ideia do platonismo aí, né? A pessoa se apaixona pela projeção, né? Ela se apaixona por aquilo que ela ainda não conhece, que é o real da outra pessoa. Que vai salvar ela normalmente é daquela dor, inclusive, que ela tá vivenciando, né? Porque, assim, a gente precisa de um tempo pra superar o relacionamento, né? A não ser que, assim, existem casos em que a pessoa, ela já terminou o relacionamento e esqueceu de avisar o outro, né? Sim, É aí... muito comum, inclusive. Ela já tá solteira. O parceiro só não sabe, mas ela já tá solteira, ela já tá vivenciando, ela já tá se relacionando com outra pessoa. Aí esses casos que você vê, que a pessoa do nada aparece, que a pessoa casou, assim, em uma semana, e você fala, opa, pera, essa conta tá esquisita. A gente casou em 4 meses, mas a gente teve nosso ciclo foi certinho. Agora, assim, a gente precisa olhar pra isso, né, também nesse sentido, de que, às vezes, a pessoa, ela tá, quando ela não superou, o outro, ele entra pra tampar esse vazio, pra tampar esse buraco. Na fantasia, né, Ana? Porque também você não vai sentir, a outra pessoa não vai tampar o buraco, você não vai sentir a questão da superação estando com outra pessoa. Normalmente, inclusive, traz mais angústia, né? Não, e às vezes aí a pessoa é irreal ainda. É irreal. Ela tá Surreal, ali apaixonada pela projeção, pela imagem. Então, isso que faz com que as pessoas acabem entrando e saindo de relacionamentos, muitas vezes, muito rápido. E essa projeção é interessante, né? O Henrique comentou, né, que você sabe que você tá apaixonado pela pessoa no real. Sim. Mas, então, existe um ciclo meio que natural, então, ou não? De tipo, você, sempre que você começa a gostar de alguém, você sempre tá projetando? E depois isso passa? Ou como que é essas etapas? Eu acho que assim, nesse ponto, nessa pergunta a pessoa, quando ela... Existe o período da paixão, isso é fato, isso é científico. Uhum. O que vai acontecer depois que esse período da paixão acaba? O amor. E é aí que muitas pessoas terminam. E aí acaba viciando esse ciclo de pessoas codependentes, ou se a pessoa não é codependente, tem uma autoestima boa, ela fica substituindo de parceiro ou parceira. Isso explica, porque ela fica... Ou tem também um vício, aí é um outro subassunto, porque ela fica viciada no ciclo de novas paixões, mas é um outro assunto. Mas interessante. Então, existe um codependente, só que o que muda é a... Objeto. Não, o que muda é o... ele acabou de... autoestima. Porque se você tem autoestima ruim, você fica ali você naquele fica preso relacionamento. num ciclo, isso. E se você tem autoestima boa, você sai e vai pra outra. Você vai ficar trocando de... você troca de parceiros. Que interessante. Parceiros, parceiras, né? Sim. E o amor... E aí, então, depois da paixão, é o amor. Sim. O amor é o conforto. Desculpa te cortar. Não, pode falar. Pensa no seguinte. Você idealiza por anos na sua vida... Vai ser um exemplo bem tosco, mas que eu acho que vai funcionar aqui pra gente entender na dinâmica. Imagina que por anos e anos da sua vida, seu sonho é viajar pra, sei lá, algum outro país. Vivenciar tal situação. Eu quero ir pro Egito ver as pirâmides. Ok, esse é seu sonho. Você idealiza. Aí você se dedica. Você tem esse período. Você vai, pega, por ano, você junta o dinheiro, vai, embarca no avião, conseguiu, chegou lá no Egito, aí tem toda aquela cultura, não sei o que, ok, tá legal. Vê as pirâmides, né, lá e sente aquela conexão. Depois desse momento, o que vai ter de amor com pessoa com autoestima? Relaxamento, conforto, que é o que a Simone falou. A pessoa vai, putz, eu realizei um sonho, que delícia, que gostoso, vi as pirâmides, não sei o quê. Ela vai lá pro comércio local, ou se for algum outro exemplo, tipo uma praia, algum outro país que tenha praia e tal. Agora eu vou relaxar na praia. O sentimento é de conforto, o amor é reconfortante. E essa paixão desses relacionamentos tóxicos que entram nesse ciclo que a gente falou, causa desconforto, causa ansiedade ruim, adrenalina ruim. E inicialmente não. Inicialmente é gostoso, né? Ai, será que ele vai me ligar? Que ela vai me ligar? Será que vai mandar foto? Não sei o quê. Será que vai dar... É bom. É bom, assim, é gostoso, né? Bom não é, né? Porque se a pessoa for tóxica, não é bom. Mas gera aquela adrenalina gostosa. Mas o amor, ele é reconfortante, ele traz paz. E é importante a gente saber
que tem pessoas que, se elas não sabem sentir essa conexão com a própria vida dela em relação ao conforto de amar alguma coisa, que eu não tô falando de pessoas, talvez ela não vai ter condições também de amar uma pessoa, talvez, entre algumas aspas. Então ela precisa também, sim, saber ter pelo menos um modelo na cabeça dela de como que é sentir a conexão do relaxamento da vida. Eu tô lascada. Mas sobre a paixão, você foi falando e eu fiquei pensando, tá, como eu sei que eu tô apaixonada e não cega? Porque... Aquela casamento às cegas, mas isso particularmente é algo que eu acho que eu passei muito, assim, de tipo assim, quando eu tô nessa paixonite, parece que eu não tô vendo as coisas erradas que o boy tá fazendo, eu tô assim, imagina. Então, como que eu posso ter um guia, assim, pra tipo assim, não, eu tô apaixonada porque ele realmente presta, ou não, eu tô, sei lá, fazendo egípcia. Sim. Nesse caso, Ana, o autoconhecimento faz total diferença, né? A forma como uma pessoa se sente num relacionamento. Porque, por mais que você esteja apaixonada e cega, como você definiu, a gente sempre recebe sinais. A gente só escolhe ignorar. Então, é muito comum que as pessoas falem assim, elas tragam, né? Ah, eu conheci uma pessoa, tal, ai, tem um comportamento dele que me incomodou um pouco. Ai, mas ele é tão gostoso. Ai, mas ele beija tão bem. Ai, mas o sexo é incrível. Então, assim, tem os sinais, só que a pessoa, por alguma forma, ela escolheu ignorar. Então, o autoconhecimento, ele permite a gente entender o que a gente de fato tá sentindo, o que é justo pra gente, o que não é justo, o que funciona, o que não funciona. Porque você, por mais apaixonada que você esteja, você tem um grau de consciência com relação à pessoa que você tá conhecendo, aos estímulos que você tá recebendo e aos comportamentos que ela tá tendo com você. Tá, eu vou fazer outra pergunta que essa pode ser meio cabeluda. E como que eu sei, então, que eu não tô sendo exigente, então? Tipo, a pessoa começa a fazer essas coisas, eu falo, aí bate o sinal, aí eu paro e penso, acho que eu tô sendo exigente. Você sabe os seus valores? Você sabe o que é importante pra você? Você sabe o que você está disposto a aceitar ou não no relacionamento? Porque o que é ser exigente? Porque querer uma pessoa... Eu sinto que você tá me analisando aquela... Só uma pergunta retórica pra despertar essa reflexão. Desconcertou! Podemos encerrar por aqui, obrigada. Lembrei daquele Reels. Não tô te analisando, relaxa! Relaxa! Então, assim, a gente tem que saber os nossos valores. Porque o que é ser exigente? Algumas pessoas falam assim, eu tô sendo exigente por querer que o cara tenha valores semelhantes aos meus. Não, você não tá sendo exigente. Você tá querendo alguém compatível com você. Então, aí a gente entra novamente no autoconhecimento, porque se eu sei os meus valores, se eu sei o que eu aceito e o que eu não estou disposta a aceitar, eu sei o que é ser exigente. E assim, eu sei o que é acima daquilo e o que tá dentro, né? Então, assim, eu sei o que eu posso estar querendo uma pessoa com N qualidades ali que são muitas vezes surreais, fora de um padrão de realidade, ou eu tô querendo alguém que tenha valores semelhantes aos meus. Então, é isso que vai fazer a diferença. Entendi. Você se conhecer e entender o que é valor pra você. Mas eu acho que eu entendi também, além do que a Simone respondeu, eu acho que eu entendi o porquê que você perguntou o que você perguntou. O que eu ouço com frequência mas Henrique, eu nem conhecia o cara direito no primeiro encontro, no segundo encontro, no primeiro não, mas no segundo encontro eu já vou falar pra ele de alguma coisa que eu não gostei que ele fez? Se ele é um cara que vale a pena, sim. Agora, se ele é um cara que não vale a pena, você já tem a resposta também. Se ele é um cara que não vale a pena, não vale a pena. Nem perguntar, nem se comunicar sobre aquilo que você não gostou. A não ser que seja alguma questão de respeito. Aí a gente tá falando já, assim, de um possível machismo que o cara cometeu, supondo, né, que seja ali o homem com a mulher, né? Aí sim, é uma questão de posicionamento, mas isso é um outro assunto que eu nem vou entrar, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. O posicionamento é uma outra coisa, mas o posicionamento ele faz parte da autoestima. É só para pincelar assim bem sutil, mas é importante. Posicionamento faz parte. Mas nesse ponto que a gente está falando,
esse medo, angústia, desconforto de falar sobre, se comunicar alguma coisa, né? Comunicar alguma coisa para a pessoa que você está conhecendo, que você viu como sinal, né? Que você não gostou, é importantíssimo, desde que a pessoa vale a pena. Só que isso vai depender da maneira que você vai se comunicar com o cara também. Do tipo, olha, cara, é o seguinte, eu sei que é o nosso segundo encontro. Eu sei que é estranho o que eu vou falar agora, porque o nosso segundo encontro vai parecer que eu tô emocionado e tal. Não é, é porque eu tô te achando da hora. Eu tô curtindo você. Só que teve uma coisa que você fez que eu não gostei, eu achei chato e tal. Você fez isso, assim, e tal. E assim, eu não gostei. Não tô falando isso porque eu tô emocionado. É só porque realmente eu tô curtindo você. Eu acho que talvez a gente, sabe, pra gente se ver mais vezes e o clima for melhorando, só queria que você soubesse disso. Ponto. Se ele estiver sintonizado com você, vai Ele ser vai ok. entender e Vai ser vai ser ok. de boas, Sim. né? Sim, Exato. sim. Exatamente. Então, assim, esse receio de perguntar é por conta de algumas pessoas, né, que fica invertendo os papéis, né? Do tipo, nossa, você tá emocionada? É. Segundo encontro, nossa, chata pra caralho, hein? Sim. Aí, a gente que tem um pouco de consciência sobre o que a gente faz, a gente fica, caramba, será que eu errei? Será que eu tô Se emocionado, culpa, né? emocionada? Não, não é isso. A pessoa que se comunicou errado com você. Só que você Sim. também vai ter que avaliar O várias que você vai coisas fazer aí. com isso agora, né? Sim. Beleza, você já teve essa evidência. E aí, o que você vai fazer? Então, gente, eu tô achando que isso aqui é mais uma terapia pra mim do que qualquer outra coisa. Pra gente encerrar, então, eu adorei o nosso bate-papo. Queria que fosse Adoramos mais. Foi muito legal. E eu acho que a gente falou coisas bem importantes aí que as pessoas podem, enfim, pegar essas falas e começar a refletir, trabalhar mais nelas, né? Sim. Com seus respectivos psicólogos, ou quem sabe procurando. Tá precisando aqui, ó, temos 2. Então, eu acho que foi muito rico. Então, eu saio daqui muito feliz e foi um bate-papo muito gostoso pra mim. Eu acho que pro pessoal que tá assistindo também foi. Então, quero agradecer a todo mundo que assistiu, que chegou até aqui. Deixa o seu like, tem que deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha que ajuda muito. Sigam as nossas redes, tá tudo aqui na descrição. E também as redes dos nossos convidados, tá bom? Também eu vou deixar aqui. Vocês querem deixar alguma palavra para o público? Quero agradecer novamente estar aqui. Foi muito gostoso nosso bate-papo. E é isso. Também agradecer, né? Fazer as palavras da Simone, as minhas também. E agradecer ao público também que vai consumir aqui o nosso conteúdo, né? Espero que consumam muito bem, né? Sim. Que a gente gosta, a gente ama o que faz, né, amor? Amo. Muito. É isso então, É isso. pessoal. Obrigada, até a próxima.